Bom, pessoal, então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na última aula sobre a preparação de cápsulas, tá? Durante o processo de preparação de cápsulas, a gente tem aquelas etapas do videozinho que eu passei para vocês. Eu não sei se vocês estão lembrados lá da nossa aula, que eu passei um vídeo mostrando a técnica geral da manipulação de cápsulas. E aí, nesse vídeo, ele fala justamente desse passo a passo, né? Do desenvolvimento e preparo da formulação, que a gente tem que escolher o tamanho da cápsula, né? E aí, na verdade, essas duas etapas ele pula no vídeo, né? Mas o enchimento da cápsula, a maneira como deve ser feito o processo de enchimento, a gente viu lá. O processo de limpeza e polimento dessa cápsula também, né? Como é que ele faz a limpeza ao final do vídeo. A questão do controle de qualidade, que é levado para fazer o peso médio, e o invase, que é você guardar, armazenar para poder fazer a dispensação posteriormente. Tudo bem? E aí, dando continuidade, a gente tem que lembrar de algumas coisas relacionadas aos tipos de cápsula. Então, galera, nós temos cápsulas de tamanhos diferentes, que eu falei para vocês que a gente tem, né? E nós temos cápsulas aqui, ó, tamanhos diferentes, tá? E nós temos cápsulas com características especiais. Então, existem as cápsulas chamadas cápsulas duras, existem as cápsulas moles, cápsula gastroresistente, ou seja, é aquela cápsula que ela não vai ser dissolvida no estômago, ela só vai ser dissolvida no intestino. Temos as cápsulas de liberação modificada, que aí podem ser de liberação prolongada, que vai liberando no decorrer do dia, né? Uma liberação retardada, que ela vai liberar uma pequena quantidade do fármaco. Temos as de liberação repetida, que tem como se fosse vários invólucros ali dentro. Então, ela libera uma quantidade, passa um tempo, libera outra quantidade. Todas essas alterações, essas modificações, são modificações farmacotécnicas. São modificações que levam em consideração essa tecnologia envolvida no processo de produção de medicamentos. Então, esse que é um ponto importante para a gente fixar dessa nossa aula de hoje. Tá? Essas esses tipos de cápsulas diferentes, né, digamos assim, esses tipos diferentes de cápsulas, eles são importantes porque a maioria das modificações que nós temos hoje sobre alguns produtos são modificações farmacotécnicas, sabe? São modificações de produtos que são mudanças na tecnologia de liberação daquele produto, não necessariamente na forma ativa, na molécula daquele produto, sabe? Então, é, 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 interessante a gente pensar por isso, porque a farmacotécnica ela se tornou uma arma muito útil para a produção de novas patentes para alguns tipos de produtos, por exemplo, né, com essas cápsulas de liberação retardada, repetida, por exemplo, né, a gente encontra alguns produtos que tiveram uma renovação de patente por conta da tecnologia envolvida na cápsula. Então, muita coisa já existe. Eu nem coloquei aqui, mas a gente tem a cápsula vegana, né, livre de qualquer relação com produtos animais, já existe. Se tiver um paciente que for vegano e ele for na farmácia de manipulação, ele pode optar por esse tipo de cápsula. Né? Temos as cápsulas de celulose, de carboxy. Então, assim, nós temos várias e várias e várias opções de cápsulas hoje em dia. Né? Basta a gente conhecer e, assim, a farmácia de manipulação tem que dispor desse tipo de cápsula. Ela tem que comprar esse tipo de cápsula e na compra desse tipo de cápsula ela vai fazer a oferta do serviço para os pacientes. Tá? Então tudo isso vai variar de acordo com a necessidade do paciente e com a necessidade que a farmácia tem também de trabalhar com esse tipo de produto. Tá? E aí as características de cada uma. Né? A gente tem a cápsula gelatinosa dura, que é uma cápsula formada de um invólucro gelatinoso. Normalmente esse invólucro ele é mais resistente, por isso que ela é chamada de dura, tá? E ela é hidrossolúvel, ou seja, esse invólucro da cápsula ele dissolve em água. Então a gente toma a cápsula com água e ela dissolve nessa água quando entra no nosso organismo. Isso para facilitar a liberação do fármaco. Tá? Tem normalmente essa forma ovoide, que acredito que todos vocês conheçam, né? Uma cápsula, já viram pessoalmente. Podem ser coradas, como essa daí, tá verde e amarelo, mas a gente já tem cápsulas de N cores, já tem rosa e azul, tem azul e branco, tem verde e branco, laranja, vermelho, amarelo,
Tem N cor, lilás, roxo, tem N cores de cápsula. Temos as opacas e temos as transparentes. Para alguns pacientes que são alérgicos aos corantes, não são recomendados utilizar as cápsulas coradas nem as opacas, porque a opaca às vezes tem que colocar um corante para que ela fique com aquela característica opaca, tá? E as transparentes às vezes são as mais utilizadas para pacientes com histórico de alergia. Em alguns casos, as medicações elas necessitam de um invólucro opaco, tá? Eles necessitam desse tipo de invólucro. E aí, por conta disso, para proteção do ativo, tá? E aí, por conta disso, ela tem que ser opaca, porque se o ativo ficar muito tempo ali fora, podendo tocar alguma luz, alguma coisa, ele pode perder aquele ativo que está ali dentro. Então, isso vai depender da necessidade do princípio ativo. E aí eu volto a dizer para vocês, uma coisa que eu disse a disciplina inteira. Quem manda na minha formulação é o meu princípio ativo. Então, se o princípio ativo está me dizendo que a minha cápsula precisa ter um invólucro opaco, a cápsula vai ter um invólucro opaco, porque quem manda na formulação é ele, tá? As cápsulas gelatinosas duras, elas são utilizadas na encapsulação de pós e de grânulos. Então, sim, a gente pode fazer uma cápsula aqui dentro tem um grânulo, tem um pellet, né? São aquelas bolinhas de liberação de fármaco. Então, a gente pode fazer cápsulas que tenham tudo isso, tá? Basta que a gente verifique a possibilidade de incorporar aquele ativo dentro daquela cápsula. Ponto. É isso, tá? E o invólucro de gelatina, ele é obtido da hidrólise parcial do colágeno de pele e ossos de animais, tá? Por isso que eu falei para vocês que já existe hoje a cápsula vegana, tá? Porque a cápsula vegana, ela tem essa possibilidade de não utilizar esse colágeno hidrolisado da pele e dos ossos de alguns animais. Então já existe isso, tá? Aquele paciente que ele é vegano, que ele não se faz uso de nada derivado de animais, nem nada assim, ele pode optar por essa cápsula em algumas farmácias de manipulação que dispõem desse serviço, tá? E aí é adicionado água, açúcar, um agente opacificante, normalmente o óxido de titânio, e um corante também. Por exemplo, o paracetamol, ele vai numa cápsula opaca porque ele tem a capacidade, a luz pode degradar essa substância, tá? Então, por isso é que é utilizada essa cápsula opaca. E aí, ó, a gelatina, ela é solúvel em água a 37 graus, né? Ela é solúvel em água a 37 graus. Elas são solúveis em temperaturas baixas também, né? Que é feita com hidroxietilcelulose, e ela amolece quando absorve até 10 vezes seu peso em água. Então, se você colocar ela em uma grande quantidade de água, ela vai lá, ela consegue se dissolver, tá? Ela é solúvel em água quente e no líquido gástrico e rapidamente libera o seu conteúdo. E aqui a gente tem um exemplo nessa foto de um teste de desintegração. Então a cápsula ela foi colocada nos minutos 0, 5 minutos, 10 e 15 aí. 15, só confirmar aqui. Isso, 15 minutos. Então ela foi colocada para vocês verem como é que ocorre a desintegração da cápsula. Então ela começa a soltar devagar o princípio ativo. Perceba que ela não vai liberar ele todo de uma vez, tá? Isso aqui é bem importante para a gente avaliar. E aí ele vai fazendo a liberação devagar desse princípio ativo, né? Libera devagar. E aí, por conta disso, o princípio ativo ele vai sendo liberado e vai sendo absorvido gradativamente. Tá? Então, esse aqui é um teste que pode ser feito com as cápsulas, né? Chama teste de desintegração de cápsulas. Tá? Então, isso aqui pode acontecer. A gente pode fazer isso na farmácia de manipulação. Basta que você tenha um aparelhinho chamado desintegrador e um cronômetro para que você monitore esse tempo. Tá? Então, pode ser feito sim na farmácia. E se for possível de fazer, a vigilância até recomenda que seja feito mesmo, tá? Como é uma cápsula gelatinosa dura, mais ou menos o que a gente vê, né? Então ela tem duas formas mais conhecidas. Ela tem uma forma que é o
corpo e a tampa, que é amplamente a mais utilizada, que é essa daqui que a gente conhece, e tem uma outra que é o corpo, a tampa e o selante, que é tipo como se fosse uma outra coloração, uma outra marca que fica aqui no meio, que sela a cápsula para que ela não abra, tá? E temos essa daqui também que é bastante utilizada, que é o corpo, a tampa com um lacre aqui, para delimitar que ela não vai subir, tá? Então, assim, conhecer esses processos aqui é justamente para a gente ver se uma coisa vai escapar, se não vai, se você vai conseguir prender direitinho aquela cápsula ou não, tá? Então, isso a gente vai lá e a gente conhece isso aqui pessoalmente quando está fazendo o processo de manipulação, a gente vai vendo. Mas, galera, assim, de longe, uma das mais utilizadas é essa daqui, ó. Normalmente, essa daqui é utilizada na indústria, tá? Ela é mais utilizada na indústria, esse tipo aqui. Essas aqui nas farmácias de manipulação dão mais preferência para esse tipo de cápsula. Não que essa daqui não lacre, tá? Ela tem um segundo tempo, digamos assim, em que ela acaba fechando e fica lacrado o conteúdo ali dentro e tem difícil de sair. Basta que ela seja fechada direito. Mas ela não tem a marquinha do lacre, sinalizando que esse é o ponto que vai lacrar a cápsula aqui, tá? Isso é que ela não tem. Mas do lado de dentro ela faz o barulhinho, né? Como se estivesse fazendo o clique ali do lacre se fechando, para que não fosse para fora, tá bom? Então, quando a gente for na nossa aula prática, vocês vão ver lá esse lacrezinho desse tipo aqui que eu estou falando para vocês, que a gente tem lá. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês os dois tempos e a dificuldade, tanto de abrir quanto de fechar as cápsulas, por conta desse segundo tempo que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, na prática, eu mostro isso aqui para vocês. É mais interessante do que somente por aqui pelo vídeo. Tá? Na nossa aula prática, vocês vão ver. E aí, a gente vai para a questão do enchimento do volume da cápsula, né? E aí, para fazer o enchimento do volume da cápsula, só um minuto. E aí, a gente tem que colocar um fármaco, né, que ele vai ocupar um volume o mais próximo possível do tamanho da cápsula. Caso isso não seja possível, a gente tem que adicionar o que ele está chamando aqui de diluente, mas que rotineiramente a gente chama de excipiente, tá? O que são excipientes? São aqueles produtos que são o que a gente chama de veículo, que vão dar volume à formulação, ok? Então, assim, um diluente é um excipiente que dá volume à formulação, né? É uma substância que vai fazer somente com que a quantidade de pó que vai estar misturado ali seja suficiente para encher a cápsula. Só isso, tá? Só isso mesmo. Por que eu escrevi o nome diluente e botei a definição aqui? Porque nós conhecemos, né, esses produtos como recipientes de maneira geral. E aí alguns livros, alguns autores vão falar disso como se fossem diluentes. Vocês precisam conhecer, tá? E o que a gente pode usar como diluente? Um monte de coisa. Lactose, sorbitol, manitol, que são solúveis em água. Temos o amido, a celulose microcristalina, que é muito utilizada em alguns produtos farmacêuticos. O próprio amido, o talco farmacêutico, tá? Todos esses são ativos que são utilizados de maneira diluente para aumentar o volume de pó. E esse aumento do volume de pó faz com que a gente tenha uma melhor utilização desse pó. E essa melhor utilização do pó faz com que a gente tenha uma melhor distribuição desse pó dentro das cápsulas. Então, o grande objetivo do diluente é isso, é fazer com que você consiga espalhar o pó de maneira homogênea em todas as cápsulas, tá? E aí, durante o processo de manipulação, a gente vai entender um pouco melhor isso. Podemos colocar como recipientes os desintegrantes, que são substâncias que promovem a desintegração da massa de pó, ou seja, impede com que ele fique formando grumos, tá? O desintegrante ele tem essa capacidade de facilitar com que o pó ele fique separado. E aí é interessante a gente utilizar, porque eles
absorvem água e impedem com que você forme um grumo, né? Vocês já viram aquelas bolinhas de açúcar? Quando o pote de açúcar fica muito tempo lá guardado, que ninguém mexe, que ele absorve umidade, que forma uma bolota de açúcar? Pois é, aquilo ali é um pó formando esses grumos. E aí o desintegrante, quando ele é colocado na formulação, ele impede com que isso aconteça, né? Para não ficar um grumo ali dentro e o fármaco ter uma certa dificuldade de ser liberado, tá bom? E os exemplos que a gente pode usar desses desintegrantes? A gente tem o amido, temos o glicolato de amido sódico, a celulose, a própria carboximetilcelulose e um produto que é chamado de crospovidona, que é o polivinilpirrolidona, né, que é um ativo que tem patente ainda, né, ainda não está para vender ele sem patente. Então, se você for comprar, tem que procurar por esse nome bonito ali, ó, crospovidona, que ele que vai ter essa capacidade de atuar como desintegrante. Muitas indústrias, principalmente a indústria que produziu, né, esse produto, ela acaba utilizando ele em maior quantidade e, por conta disso, os produtos dele acabam saindo um pouco mais caros. Maurício, mas assim, ele faz tanta diferença na formulação, por ele ser mais caro, quer dizer que ele é melhor do que os outros? Significa, sim, que ele é um produto novo, que está sobre avaliação, sobre estudo, certo? E esse produto que está novo sobre avaliação e sobre estudo, então ele traz alguns certos benefícios em relação a outros produtos. Não que a gente não possa utilizar o próprio glicolato de amido sódico para fazer o processo de para atuar como desintegrante. A gente pode, tá? Só que vai muito de uma questão da tecnologia e daquilo que está sendo solicitado pelo médico e pelo paciente, inclusive, né? Ou então pela disponibilidade da farmácia. Mas tudo isso tem que ser avaliado de acordo com a necessidade. Não é sempre que a gente precisa de um produto muito, muito caro para ter um bom efeito na formulação. Às vezes, produtos que são mais em conta, produtos mais baratos, eles são muito bons e a gente tem que aprender a valorizar isso também, tá? Podemos usar substâncias que são chamadas de substâncias lubrificantes, que são recipientes que reduzem a adesão entre pós ou grânulos, que aí a gente tem o ácido esteárico, estearato de magnésio, o próprio talco farmacêutico que funcionam como isso. Temos os deslizantes, que melhoram as propriedades do fluxo, ou seja, melhoram a reologia do pó, né? A escapada desse pó de um local ou de outro que você está trabalhando. Então a gente utiliza o óxido de sílica coloidal. Só cuidado, nem sempre a gente coloca o óxido de sílica, tá? Porque existem pacientes que são alérgicos. E aí nem sempre é bom colocar o óxido de sílica assim em todas as formulações. Pacientes que têm histórico de alergia, a gente evita colocar porque pode ser que ele cause um quadro de alergia ao paciente, tá? Então a gente evita algumas coisas justamente por conta dos pacientes. Temos o agente molhante, que facilita o umedecimento da substância farmacêutica ali por líquidos gastrointestinais. Então a gente acha que o agente molhante é um agente que vai molhar a formulação, né? Mas é mais ou menos isso. Só que ele só vai molhar em um determinado momento, no momento que a gente quer que ele vá molhar, tá? Então ele só vai molhar quando o suco gástrico entrar em contato com a formulação. E aí isso vai facilitar com que ela seja liberada no estômago. Tá? E aí esse agente molhante vai facilitar o processo de absorção. Então é importante que ele esteja presente na formulação, né? Quando a gelatina ela se dissolve, o líquido precisa deslocar entre o ar que circula o pó dentro da partícula, dentro da cápsula. E aí o agente molhante está lá para isso, para deixar esse espaço e deixar com que o líquido passe por ali por dentro. E aí, por conta disso, fica mais fácil de ser absorvido. E uma observação importante, tá? Os fármacos que são pouco solúveis flutuam na superfície do líquido, quando o umedecimento não é imediato que ocorre ali. E dessa maneira a gente tem o chamado de processo de dissolução retardada. Então, se eu tiver fármacos que são pouco solúveis em água, eles vão ficar insolúveis e vão ficar suspensos em água. E a liberação deles e a absorção deles vai ser lenta, né? Vai ser de maneira retardada. E aí, por conta disso, o fármaco é chamado fármaco de liberação retardada, por exemplo, tá? E aí,
um agente molhante bastante utilizado é o lauril sulfato de sódio. Temos os aglutinantes, e aí os aglutinantes são recipientes que melhoram a propriedade de adesão entre as partículas. Maurício, mas espera aí rapidão. Tu me disseste agora há pouco que eu não quero deixar com que formem grumo. E aí, para isso, a gente usa um agente desintegrante ali, para não formar grumo. Agora, tu está me dizendo que existe um recipiente que é um aglutinante, que vai formar grumo na partícula? Não é contraditório isso? Se eu quero não formar grumo, depois eu quero formar grumo, né? Como que contradição é essa? Por que isso? Né? Então, assim, esses agentes aglutinantes, por exemplo, eles são utilizados para a gente fazer granulado, por exemplo. Então a gente prepara um granulado e esse granulado pode ser incorporado na cápsula, ou esse granulado pode ser incorporado em uma outra formulação, né, para a gente fazer outro tipo de formulação. Então, assim, os aglutinantes existem não necessariamente para a gente fazer cápsulas, mas para a gente utilizar o pó de uma outra maneira. Vocês têm que saber que existem os aglutinantes aqui, e que dependendo do que você quer trabalhar, ele pode ser utilizado sim, tá? E aí a gente tem a solução de glicose, a própria sacarose pode ser utilizada para isso, amido, gelatina, a própria polivinilpirrolidona e a carboximetilcelulose são bons agentes aglutinantes, que vão promover justamente essa aglutinação, essa formação desses grumos com o pó, tá? E aí, por que a ideia é fazer grânulo, fazer um granulado, Maurício? Porque grânulos têm melhores propriedades de fluxo do que pó. É mais fácil você tirar um grânulo do grau e do pistilo ali, do grau, né? Do que você tirar pó. O pó, ele fica na parede do pistilo ali. E um grânulo não. O grânulo sai com maior facilidade. Então, para você trabalhar com escoamento da matéria, né, com a reologia da matéria, é mais fácil você tirar um grânulo do que você tirar um pó de um recipiente. O grânulo sai mais fácil. Né? Então, o que é mais fácil de você tirar? O sal do recipiente ou o arroz? Né? O grânulo de arroz sai mais fácil do que o sal. O sal, às vezes, você tem que bater, né? Não sei se vocês têm os potes já tentaram tirar café daquele saco a vácuo. Né? O café demora a sair daquela embalagem. Por quê? Porque ele estava todo prensado ali. Não tinha ar no meio. Então ele demora a sair daquele local porque o pó estava todo compacto, todo prensado ali. E o arroz não. O arroz, na hora que você abre, é grânulo. O grânulo ele solta mais rápido, ele não fica compactado, tá? E como é que a gente faz a escolha do tamanho da cápsula? Isso aqui, pessoal, assim, se você vai fazer isso com um sistema informatizado, é fácil, tá? É bem fácil mesmo. O sistema informatizado, ele te dá tudo. Agora, você precisa alimentar o sistema de maneira correta. Se você não alimenta o sistema de maneira correta, você não consegue fazer isso aqui. Você não consegue fazer esse ajuste, tá, do enchimento da cápsula. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas, né, se a gente já conhecer um pouco mais, já fica um pouco mais fácil. Então, bora lá. Como é que a gente faz a escolha do tamanho da cápsula? Então, você tem que pegar o processo de cálculo da densidade do produto. Então, você precisa da densidade do produto, porque é com a densidade que você vai aplicar esse resultado no sistema. E aí o sistema vai te dar tudo de mão beijada já. Então, você tem que conhecer a densidade do produto. Se você não calcula a densidade direito ou não faz o teste direito lá no controle de qualidade e você cadastrar uma densidade errada, ele pode lhe dar o tamanho de cápsula errada, pode lhe dar os recipientes calculados errados, e aí você vai ter um problema gigantesco para recalcular tudo isso à mão. Então, o sistema ele é excelente, mas ele só depende de você. Você tem que alimentar o sistema direito. Se você alimentar o sistema direito, ele vai lhe dar só bons frutos,
tá? Ele vai responder ao seu comando de uma maneira muito eficaz. Então, lembrem-se, as cápsulas elas têm a numeração o número, né, de maneira decrescente, elas vão da menor, né, para maior. Então, se eu tenho o número 5, é a minha menor cápsula. A cápsula 4 é maior que a 5, e assim vai, até que eu tenho a 000, que tem o maior volume. Percebam que não é peso, não é 500 miligramas, não é 1,3 miligramas ou 1,3 gramas. Não é peso, é volume. Por que eu estou reforçando isso com vocês? Porque isso aqui leva em consideração diretamente o cálculo de densidade. Eu preciso utilizar a densidade do meu produto, porque através da densidade do meu produto é que eu vou ter a característica de cada uma das cápsulas que eu vou precisar. Porque o que é a densidade, fisicamente falando, né, quimicamente falando? Densidade é igual a massa, que é o peso em gramas, sobre o volume. Então, se eu tenho a densidade do meu produto, eu sei quanto ele ocupa em 1 ml. E aí fica mais fácil de eu trabalhar. Então, a densidade de um pó significa que ele ocupa 0,3 em 1 ml. Né? Então, se ele ocupa 0,3 em 1 ml, qual é o volume de pó que é ocupado ali? Né? Então, ele vai ocupar 0,3 gramas em 1 ml. Então, para cada 1 ml, ele ocupa 0,3. Tá? É um peso, quer dizer que o volume de expansão daquele produto é grande, né? Porque ele tem um volume, uma densidade de 3 em 1 ml, então o volume dele é grande. Então, assim, essa avaliação da densidade a gente tem que fazer para cada produto que a gente está trabalhando. E isso é o que às vezes causa problema na manipulação. Porque quando você vai manipular um produto, você vai colocar recipiente e você vai colocar princípio ativo. Então, recipiente mais ativo é o seu pó, é a sua substância que vai preencher a cápsula. Então, se você vai colocar um recipiente mais um ativo, a mistura desses pós dá uma densidade diferente. Então, você tem que calcular a densidade dessa mistura que vai ser utilizada. Calculando a densidade da mistura, você pode fazer o seu cálculo para poder verificar a quantidade de preenchimento para cada cápsula. Tá? Então, assim, essa é uma coisa que a gente tem obrigatoriamente que fazer quando for para a nossa aula prática. Então, a gente vai chegar na aula prática, eu vou dar a formulação para vocês e vocês vão calcular quanto de ativo vai ser colocado e quanto de recipiente vai ser colocado, para que você garanta que dentro de cada cápsula vai ter a concentração exata do ativo que a gente está trabalhando. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Como eu disse a vocês, sistema informatizado ajuda, mas se você fizer besteira no sistema informatizado, ele erra. E a culpa é sua, porque você que alimenta o sistema, tá? Atentem para isso. E aí vamos fazer um exercício, tá? Como é que a gente vai determinar o tamanho da cápsula para o enchimento do fármaco? Né? Então, o primeiro passo é pegar um exemplo padrão. Então, na formulação, a gente tem o fármaco A, e o fármaco A, a gente quer colocar 200 miligramas do fármaco A. E para isso, a gente tem que preparar 20 cápsulas, que foi o que foi solicitado pelo médico. Tá? Então, daqui a gente já tem que pensar logo uma coisa importantíssima. Tá, eu quero colocar 200 miligramas de fármaco A dentro de cada uma das minhas cápsulas. 200 miligramas dentro de cada uma. Então, é 200 miligramas vezes 20. Só que tem um detalhe. Vamos trabalhar com grama. Não vamos trabalhar com miligrama, não. Por quê? Miligrama uma unidade de medida que ela não responde à densidade, lembra? Então, a densidade é gramas por ml, não é miligrama por ml. Se você fizer com miligrama, vai dar errado, é grama por ml. Então, vamos transformar isso para grama, dá 0,2.
Acho que até botei aqui, ó. Então, a massa de fármaco que eu quero é em grama. Então, vamos lá. Qual é a densidade do meu produto? Então, eu estou dizendo para você que a densidade do fármaco A é 0,95 gramas por ml. Então, a gente sabe a densidade do fármaco A, 0,95 gramas por ml. Ponto. Qual é o cálculo que eu disse para vocês? O cálculo da densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a gente calcula. Aonde tem D, eu coloco 0,95. Aonde tem massa, eu coloco 0,2 e eu vou descobrir o volume que esse produto ocupa, que essa massa ocupa em volume, tá? Em ml. Então, o volume vai subir, né? A gente só vai dividir 0,2 por 0,95. Eu encontro um resultado de 0,21. Então, eu sei que o volume ocupado por 200 miligramas do meu ativo é um volume de 0,21 ml. Ponto. Então, esse é o que eu quero agora. Então, guardo essa informação. A partir daqui, eu preciso escolher o tamanho da cápsula. E aí, por que eu disse? 0,21, né? Olha aí, ó. Aonde que essa cápsula vai caber? Esse pó vai caber? Ele vai caber dentro de qual cápsula? Cápsula 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0 ou 0, 0, 0? Alguém quer dizer alguma aí? Então, analisando a tabela, a gente pode ver que 0,21 fica próximo da 4, mas não cabe, porque é 0,21. Então, eu tenho que pegar a cápsula 3, que é 0,28, ou seja, 0,07 eu preciso complementar dessa cápsula. Ah, Maurício, é bem pouquinho. Ok, mas eu preciso complementar, porque senão vai dar errado a distribuição do meu ativo. Umas cápsulas vão ficar com mais, outras vão ficar com menos. Então, eu não posso fazer com que isso aconteça. E eu tenho que usar a cápsula 3 aqui nesse caso, né? Então, aí, para escolher o tamanho da cápsula, primeiro eu escolho a cápsula 3, que tem um volume de 0,28. E aí, dentro de cada uma das cápsulas, eu preciso completar com 0,07 ml do diluente, do meu recipiente. Só que aí a gente tem que transformar esse 0,07 ml em peso, porque eu vou pesar o ativo para depois colocar ele. Então percebam que na primeira parte do cálculo eu vou fazer a descoberta do volume. Na segunda parte eu vou fazer o contrário. Eu tenho a densidade e eu tenho o volume. E eu quero descobrir o peso, porque é isso que eu vou pesar na balança. Então, na primeira parte eu vou, na segunda parte eu volto. Eu faço o caminho inverso, tá? E aí eu utilizo a densidade de lactose, que é 0,62 gramas por ml, e calculo a massa do diluente que eu tenho aqui disponível. Fazendo isso desse jeito, eu peso o fármaco, peso o diluente, misturo os dois e encho as cápsulas. Maurício, quanto eu vou pesar aqui do fármaco A? Bom, são 0,2 vezes 20. Então, eu vou pesar 4 gramas do fármaco A. E aí, o resto eu vou completar com o 0,07 ali do recipiente. Né? Mas aqui, lembrando que aqui está em ml. Então, bora calcular nós aqui para a gente não se perder. Acho que eu nem botei. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho que colocar 0,0434 gramas de lactose em cada cápsula. Se eu multiplicar isso por 20, ó, dá 0,864, porque são 20 cápsulas. E aí é que a gente vai fazer, ó. Eu vou pesar 4 gramas do meu ativo, do meu princípio ativo, que é o fármaco A, e eu vou pesar 0,868 gramas do meu recipiente. Vou colocar os dois misturados, então eu vou misturar no grau e pistilo, né? Ou então existe a técnica de misturar na sacola. E aí eu vou lá, misturo esse produto, né? Faço essa mistura do produto.
E aí eu vou lá e faço a aplicação posteriormente, tá? Coloco na placa, como eu mostrei no vídeo. Coloca na placa e faz o processo de encapsulação. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui na prática para vocês aprenderem. Para a gente fazer o processo indo, né, que é descobrindo o volume, e o processo de descobrir o peso do recipiente. Tá? Isso é bem importante para a gente. E como eu disse a vocês, quem tem sistema informatizado é muito bom, porque o sistema informatizado, o paciente, do sistema informatizado, ele já te dá tudo. Você só precisa colocar a densidade correta dos produtos lá. Se você cadastrar a densidade do produto, o sistema vai te dar o cálculo certinho, tá? Você só precisa cadastrar a densidade certinho lá, tá? Cápsula gelatinosa dura, qual é a operação para o enchimento manual? Que é o que a gente faz na farmácia de manipulação, tá? É manual, não é laboratorial, não. Não é industrial, não, tá? É manual mesmo. Então, as cápsulas são abertas, o corpo, que é a parte maior, é colocado nos orifícios da placa, e o pó é distribuído sobre a superfície com o auxílio de uma espátula. As cápsulas são fechadas com a tampa e retiradas da placa e depois elas são limpas da mesma maneira como o videozinho mostrou para vocês lá da outra vez. E aí, nesse ponto, a gente encerra essa parte da aula de cápsula, né? Para que vocês tenham essa ideia geral em relação às cápsulas. Eu sei que eu falei do videozinho, mas vocês querem que eu passe novamente o vídeo ou a gente pode dar continuidade com a outra parte da aula? Porque agora que a gente terminou e viu o procedimento, vocês querem ver o vídeo para fixar ou eu posso dar continuidade com outro conteúdo? Pode mostrar o vídeo, professor. Beleza, então. Espera aí que eu vou abrir o arquivo aqui. Então eu vou passar aqui novamente, tá, para vocês, para ajudar a fixar esse conteúdo que a gente já viu. Espera aí, vou tirar aqui a apresentação e vou passar o videozinho. Botar o som para vocês ouvirem a explicação dele. Espera aí. Eita, não, o som não vai sair, peraí. Tenho que incorporar o som. Pronto. Então tá aí, eu vou passar aqui para vocês agora. Olá pessoal, olá leitores do blog Farmagistral. Vamos fazer o vídeo da parte de encapsulamento agora. Primeiro vamos limpar o tabuleiro. Agora a base. A espátula. E as hastes. Eu só vou utilizar duas hastes, porque a terceira é para delimitar
o espaço da quantidade de cápsulas para o pó não passar. Mas isso, de acordo com a prática do manipulador, ele pode descartar o uso da terceira haste. Ela fica mais ou menos assim, aqui, para não deixar o pó passar. Agora vamos conferir a quantidade de cápsula de novo, do rótulo com a ficha de pesagem e com o que veio identificado no saquinho. Vão ser 60 cápsulas. Esse tabuleiro suporta até 180 cápsulas, são 10 por fileira. Agora vamos abrir todas as cápsulas. E distribuir o pó no tabuleiro. De preferência pelas laterais. Porque se você depositar o pó todo de uma vez aqui no centro, o peso do próprio pó já vai influenciando a quantidade de pó das outras cápsulas. Então você espalha pela lateral e depois vai preenchendo. Vamos dar algumas batidas assim no tabuleiro para o pó ir se acomodando mais, porque não pode sobrar nenhuma quantidade de pó.
Agora vamos virar as hastes para poder fechar as cápsulas. E agora travar. Agora temos que limpar as cápsulas. Boa tarde. Para não ficar nenhum resíduo de pó nas cápsulas, para quando a pessoa que for tomar esse medicamento, ela não sentir nem o sabor do pó, nem ficar sentindo o cheiro do pó. Aqui eu já vou envasar. Isso aqui é de 120 miligramas. Quantas cápsulas? Não tem que botar só com sua calça, sua bata. Ah, beleza. 90 ml, 115. Tá. E eu já rotulei para não ter o perigo de trocar o pote e acontecer troca de medicação. Agora vai lá para a conferência. E é isso aí. Até o próximo vídeo e continue acompanhando o blog. Então, deu para relembrar um pouquinho aí do processo? Viram como a parte teórica ela anda junto com a prática, né? Como eu falei para vocês lá na nossa aula, na presencial, na última aula presencial que a gente teve. Esse processo é um processo que se torna bem dinâmico, sabe? Tá? Que bom que você gostou. Pois é, esse é um processo que à medida que você, quanto mais você faz o processo de manipulação de cápsula, mais você fica expert nisso. Né? Eu lembro que eu comentei também que vocês sabem essa técnica de tirar a cápsula com as duas mãos, né, da placa. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu tiro com uma mão. Cada cápsula eu tiro com uma mão. Porque com a direita, que eu sou destro, né? Por conta dessa facilidade que eu já tenho com a direita. E ele já faz com as duas mãos, porque ele já tem muita prática, trabalha com isso várias vezes. Quando eu trabalhava na farmácia de manipulação, eu conhecia uma moça que ela fazia isso com as duas mãos. Então, enquanto eu estava manipulando um produto, ela manipulava 3. Por quê? Por conta da prática que ela tinha. Então, ela trabalhava há 6 anos na farmácia. 6? Não, há 4 anos na farmácia quando eu entrei. E eu estava começando ali a trabalhar na farmácia de manipulação. Então, eu tinha dificuldade. Eu tinha, na verdade, a teoria da técnica eu tinha, né? Que é essa que eu passei para vocês. A teoria da técnica eu tinha. Mas a agilidade em fazer, em operacionar tudo isso, eu tinha muita dificuldade. Porque eu não era acostumado a fazer. A gente trabalha com essas questões de rotina, né? Acaba se tornando uma coisa prática. E aí entra essa questão aí dessa praticidade, né? Dessa prática, da experiência que você tem no setor. Então, galera, manipulação de cápsulas não é difícil. A princípio parece muita coisa,
Mas à medida que você for repetindo o processo, se torna uma coisa mais tranquila de se fazer, certo? Então, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É bem relaxado mesmo para fazer. Você só precisa ter atenção para os momentos críticos, que ele até comentou muitos aí. Fora a limpeza, né? A organização da encapsuladora, a limpeza. Fora isso, né? Esse processo de limpeza da placa, os momentos críticos aqui são você colocar as cápsulas na placa e tirar a tampa sem quebrar. A maneira como você coloca o pó para incorporar nas cápsulas faz toda a diferença. Se você colocar o pó em cima da cápsula, ele vai lá e ele acomoda mais no meio e fica faltando para os lados. Tá? Isso realmente acontece. Então a gente tem que colocar o pó no lado e arrastar ele até a cápsula. Um outro detalhe que é importante é a maneira como você organiza as cápsulas na placa, né? Quanto mais você tiver colocando essas cápsulas de uma maneira que você consiga fazer com que elas fiquem mais compactas, formando quadrados ou retângulos, melhor. Mais seguro vai ser o processo de manipulação para você. Se você tentar colocar em linha reta, se torna mais difícil para você colocar o pó nas cápsulas. Dá mais trabalho. Então, eu sempre sugiro que vocês coloquem em quadrados ou em retângulos. Tá? Maurício, eu não consegui imaginar. Deixa eu abrir aqui o OpenBoard para mostrar para vocês. É porque eu particularmente, eu trabalho melhor com a visualização da imagem, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma maneira que a gente pode fazer, por exemplo. Opa. Aqui. Vamos imaginar que essa aqui seja uma placa para encapsular, tá? Então, assim, Maurício, eu sempre dou preferência para fazer isso aqui, ó. Opa. Já mostrei para vocês. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, tá? Então, assim, como é que Maurício, eu gosto de fazer? Eu acho muito mais prático, ao invés de você usar só isso aqui da placa, que é mais difícil de trabalhar, Maurício, eu gosto muito de fazer o que eu disse para vocês. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Se são, sei lá, 20 cápsulas que a gente vai fazer, então eu conto 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu uso isso aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20 cápsulas. E aí eu consigo espalhar o pó aqui de uma maneira mais segura. Porque se eu for tentar trabalhar só com essa região aqui, ó. Imagina, 20 cápsulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha o trabalho que eu vou ter para encapsular. Eu tenho que me lembrar que eu não posso encapsular daqui para cá. Só essa quantidade aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Errei bem aqui, né? Vamos só corrigir. É daqui para cá. Esse aqui a gente estica. Não vai dar certo. 8 mais 8 dá 16, né? Então, 16 mais 4 dá 20, né? Então, eu vou ter que usar esse espaço. É mais complicado eu utilizar fileiras de linhas do que eu utilizar logo um quadrado. Até porque a espátula que eu estou utilizando, ela tem esse formato de ser um retângulo, né? Então, para eu colocar o pó é mais fácil. Se eu for tentar delimitar isso aqui cortado desse jeito, eu vou ter muito trabalho e eu posso errar.
E aí eu vou colocar aqui, vai cair pó para fora. E eu vou perder ele de colocar dentro das cápsulas. Então, eu sempre sugiro, todas as vezes, quem vai começar o processo de manipulação, imagina sempre retângulos ou quadrados. E trabalha com essa questão da multiplicação. Ah, Maurício, eu quero fazer 30 cápsulas. Então, eu conto 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Já não dá, né? Tem que ser mais uma. Não, eu posso trabalhar com uma a mais ali, ó. Então, eu posso pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, vamos só mudar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e trabalhar com 5 para lá. Ou então, eu posso diminuir aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. E eu conto 6 para cá, ó. 1, 3, 6. Então, eu uso aqui, que vai dar minhas 30 cápsulas. Ou eu posso fazer de outro jeito. Eu posso pegar 6 aqui e 5 aqui. Ou eu posso esticar mais para lá. Né? Tudo isso vai depender da minha necessidade. Mas eu, Maurício, eu sempre sugiro trabalhar assim, ó. Trabalhar com múltiplos e em quadrados ou em retângulos. Ah, Maurício, mas eu quero 60 cápsulas. Como é que eu faço? Bom, pegar 60 cápsulas, a gente só tem que fazer a multiplicação de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que é mais fácil? Eu trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 8 dá 64, né? Mas eu não quero 64, eu quero só 60. E aí eu posso pegar e posso fazer uma escolha para tentar deixar o máximo de quadrado possível. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu sei que daqui para cá tem 7. 7 vezes 6 dá... Bora lá usar a matemática aí, né? 7 vezes 6 é 42, então não dá. Então, se eu pegar 8 vezes 8 dá 64. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no total tem 64 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 4 cápsulas, né? E aí eu vou usar todo o resto da placa, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou ter 7 vezes 8, que me dá 56 cápsulas, mais 4, que vão me dar as minhas 60 cápsulas. E aí eu tendo 60 cápsulas, eu trabalho com isso. Eu só tenho que deixar 4 de fora e não posso deixar o pó cair aqui. Tá? Normalmente, as cápsulas, as placas, elas vêm com múltiplos de 10. Que é para facilitar a nossa vida também, né? Então, normalmente elas vêm com múltiplos de 10. 10 ou de 12. Porque aí, se forem 12, você exclui 2 e trabalha no quadrado. Tá? Então, normalmente vem com múltiplos de 10 e múltiplos de 12. Isso a gente vai ver lá na nossa aula prática com mais calma. Oi, Nádia, pode falar. Agora que eu vi que você levantou a mão aqui. Era só para perguntar se esses slides vão ser disponibilizados depois, porque aqui a internet da Oi tá com falha geral, aí tá muito ruim. Vai sim, os slides eu nem lembro se eu já coloquei. Se eu não coloquei, eu coloco no finalzinho da aula. Ah, tá bom, porque tá toda hora caindo aqui. Tá, não, os slides sem problema. Se eu ainda não coloquei, eu coloco no final. Sem Tá problema. bom, tranquilo. Tá, obrigada. Nada. E aí, eu sempre faço essas sugestões. Então, já guardem essa informação. Sempre tentem trabalhar com quadrados ou retângulos. Tá? Facilitem a vida de vocês. A gente já tem muita coisa para se preocupar dentro do processo de manipulação. Se preocupar em manipular 10 cápsulas, sendo 8 aqui e 2 aqui, é muito complicado. Tá? É muito, muito, muito complicado. Né? Então, você pegar, eu vou manipular 10 cápsulas, como é que eu faço? Eu vou pegar uma lista aqui de 2, então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 e vou manipular daqui para cá. Complicado, né? Você tem um espaço até bom, até dá para fazer. É mais seguro do que você pegar 4, 8 e jogar 2 para cima. Né? Então, esse espaço é mais seguro para você trabalhar, então trabalha com ele. Né? Agora, evita trabalhar em linhas, necessariamente, só se não tiver outra forma. Tá?
mas sempre tentem trabalhar com quadrados ou com retângulos. Imaginem essas linhas, façam essas linhas imaginárias na cabeça de vocês. É a minha sugestão. Eu acho que isso me ajudou muito quando eu estava lá na manipulação para tentar melhorar o meu processo de manipulação. Então, imaginar essas linhas me ajudou bastante, né? Fez com que eu tivesse uma percepção melhor do processo de manipulação, tá? Então, eu espero que pelo menos nesse quesito dessa sugestão aí tenha ficado melhor para vocês, tá? E aí, para a gente já chegar um pouco mais para frente dos finalmente da aula, eu quero mostrar para vocês um outro vídeo que eu acho que vocês não viram, que é um vídeo que fala sobre o processo de controle de qualidade de matéria-prima. Vocês já viram? Eu não me recordo se eu passei para vocês já. Que é importante para a gente entender o controle de qualidade de pó, porque entra a densidade lá. Deixa eu abrir aqui para eu passar para vocês. Deixa eu só... Que a gente vai ver uma coisa que a gente pode fazer normalmente durante o nosso processo de manipulação de cápsula. Às vezes a gente faz algumas coisas, né, para fazer a avaliação. Então eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês, porque a gente vai precisar de alguns conceitos dele na nossa aula prática de pó, tá? Principalmente quando ele vai fazer o peso ali do pó. Vou mostrar para vocês, espera aí. Excluir o som. Então, olha só. Quando for na hora, eu interrompo para explicar para vocês umas coisas, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo aqui mais um controle da tiamina, que é a vitamina B1. Nós colocamos aqui, ó, 0,3 gramas e adicionamos álcool 92 graus, 0,8, para vermos a solubilização. Ou seja, colocamos a 1%, né? E com isso nós iremos verificar agora se ela se dissolve bem. Então vamos dar uma mexidinha aqui para vermos se ela é solúvel, facilmente solúvel. Olha lá, 1%, ó, dissolveu também. Ela é pouco solúvel em álcool, mas solubilizou. Dá para ver um pouquinho de produto ali embaixo? Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Olha lá, tem um pouquinho ali no fundo, mas se agitarmos... Olha lá, dá para ver um pouquinho só do pozinho, tá vendo? Esses branquinhos ali, ó. Porque ela não é totalmente solúvel em álcool. Só que o álcool também tem um pouquinho de água, tem mais ou menos em torno aqui de uns 7,2% aqui é álcool. Água, né? E 92,8% é álcool. Então com isso dá para dissolubilizar um pouquinho no álcool, mas dá para ver que não dissolubiliza totalmente. Mas confirma pelo menos o controle de qualidade, ó, que diz que ele é pouco solúvel em álcool. Aqui, ó, pouco solúvel em álcool, certo? Mas, ok, né? Mais um produto também fazendo controle aqui de análise do produto, ok? É isso. Estamos aqui no controle de qualidade da farmácia Harmonia e Laboratório. Ok? Muito obrigado por estar nos vendo. Estamos aqui no controle de qualidade da farmácia Harmonia. E agora eu vou mostrar para vocês um controle da vitamina B1, conhecido também como tiamina. Essa vitamina, ela é branquinha, tá? É um pozinho branco, é um pó bem soltinho. E aqui nós colocamos um cálice previamente já tarado, onde nós iremos colocar uma amostra da vitamina tiamina. Essa amostra a gente coloca qualquer tanto, tá? Por exemplo, aqui no caso, colocamos 0,9 gramas. Se nós colocamos 0,09 gramas, nós iremos adicionar água
até dar 9 ml. Então, nós iremos colocar aqui 9 ml de água. Água que é água destilada. É uma água puríssima, né? Com pH 7. E ela é isenta de fungo, de bactéria, de substâncias que possam alterar aqui a nossa reação. E aqui nós colocamos, então, aproximadamente, né? Deu 9,18, aproximadamente 1%. Nós iremos ver a solubilização desse produto para verificar a solubilidade. Como vocês podem ver, só de colocar a água, o preço já até desapareceu. Olha lá o pozinho no fundo. Está vendo o pozinho lá? Nós iremos mexer aqui um pouquinho. Já dissolveu já, não tem mais nada. Olha lá, como vocês podem ver, solubilizou facilmente, rapidamente, não tem mais nada. E agora, nós iremos medir o pH. Aqui eu já tinha previamente limpado essa ponteira, conhecido também como eletrodo, onde nós iremos colocar e iremos fazer a medição do pH. Vamos medir aqui no aparelho para verificarmos qual é o pH desta solução. Como vocês podem ver, está aqui o aparelho, medindo aqui a solução de tiamina, cujo pH deu 3,22, tá certo? E, olhando no laudo de análise do produto, tiamina, vitamina B1, ali a solubilidade, ele é facilmente solúvel na água, como vocês podem ver nessa linha aqui, ó. E a solução tem um pH que vai de 2,7 até 3,4, solução a 1% em água. E como vocês podem ver, deu um pH de 3,22, ok? Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, nós vamos agora dar uma tarada aqui na balança. Nós vamos colocar um cálice previamente pesado, colocado já aqui a sua quantidade de substância. Vou estar só adicionando aqui mais um pouquinho para colocar aqui, tá? E vamos agora, eu já dei uma compactada boa já nessa quantidade aqui de pó. E aqui nós temos 30 gramas do pó. E vamos pesar. Antes disso, eu vou dar uma socadinha no pó. Eu coloquei dei uma boa socada aqui no pó de tiamina, tá? Para colocar um volume aqui de 30 gramas, 30 ml, desculpa. E deu um peso de 80 gramas, ponto 32, o peso dela. E, paralelamente a isso, nós estamos fazendo aqui também um ponto de fusão, onde nós temos ali a tiamina, aquele pozinho branco lá no centro. E aqui o aparelho está ligado e a temperatura vai subindo. Vamos verificar aqui aonde está a temperatura nesse momento. Aqui, ó, ela se encontra bem aqui, ó, 210 graus Celsius. E continua subindo, tá? E como vocês podem ver, o pozinho da tiamina está inteiro ainda. Então vamos aguardar mais um pouquinho a temperatura subir. Nós vamos verificar aqui até quando vai subir e eu estou de olho aqui enquanto estou filmando ao mesmo tempo aqui. O pó de tiamina vai subir na temperatura. Aqui nesse aparelho aqui, ó. Oi, estão me ouvindo? Eu só voltei aqui rapidão para a gente conversar um pouquinho sobre o que ele fez aqui, tá? Então, ó, ele colocou 30 gramas de pó, né? Desculpa, 30 ml aqui no cálice
e deu um peso de 80, não 30 foi? gramas, 30 ml, desculpa. Ó, E deu um peso. de 80. Então, 30 ml de pó, né? 80 gramas de pó ocupou um volume de 30 ml. Um detalhe é que o cálice, que foi a vidraria que ele usou aí para fazer essa medição, ele não é uma boa vidraria para fazer a avaliação do que a gente vai fazer, que é a avaliação do volume aparente, tá? O cálice ele não é muito bom de ser feito de ser a vidraria para ser feito isso. Foi a que ele utilizou, eu respeito, né? Mas eu não recomendo que seja utilizado. Eu, Maurício, prefiro utilizar uma proveta para fazer esse tipo de teste. Porque a proveta tem a marcação melhor, ela é melhor graduada para marcação, tá? Então, quando a gente for fazer nas nossas aulas práticas, a gente vai fazer com uma proveta. E a gente não vai precisar usar isso tudinho aí não, tá? A gente vai utilizar só uma quantidade de pó referente à quantidade que vai ser para 1 ml ou para 5 ml. Tá? A gente não precisa usar para 30 ml não, tá? E aí, o que esse resultado mostra para a gente? Que cada 80 gramas de pó de tiamina ocupa um volume de 30 ml. Mas, pessoal, lembra que o nosso cálculo de densidade lá para a gente fazer as cápsulas, ele leva em consideração a massa sobre o volume, que é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. Quanto em gramas equivale em ml, a gente tem um valor de densidade aí, certo? Então, percebam que está relacionado nesse cálculo que a gente vai fazer. Então, se você não sabe a densidade do produto que você vai trabalhar, você tem que calcular essa densidade, que é isso que a gente vai fazer lá. Como? Então, a gente vai pegar a quantidade aqui, ó, 80 gramas, e vai dividir pelo volume que deu, por 30 ml. A gente encontrou uma densidade de 2,66, ou seja, o pó de tiamina tem uma densidade de 2,66. Então, significa que a cada 1 grama desse pó, então eu posso pegar e dividir 1 dividido por 2,66, a cada 1 grama desse pó de tiamina, ele vai ocupar um volume de 0,37 ml dentro de uma cápsula. Por que eu estou reforçando isso com vocês? Porque 0,37 é o volume de uma cápsula 1, mais ou menos 1 ali que a gente vai utilizar. É o volume de uma cápsula já de que cabe uma quantidade maior de pó. Entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? A gente vai utilizar essa premissa do que ele mostrou aqui. A gente vai pegar uma proveta, colocar a quantidade de pó que a gente vai ocupar 5 ml, por exemplo. Esses 5 ml que foram utilizados para fazer esse pó ali, a gente vai tirar o cálculo de densidade. E através dessa densidade, a gente vai calcular quanto de pó a gente vai colocar dentro das nossas cápsulas. Tá? Então, esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer lá na nossa aula prática. O procedimento de identificação da densidade do produto para que a gente possa converter a miligrama dentro da cápsula que a gente vai trabalhar. Ok? Então, eu mostro isso aqui para vocês, eu trago uma ideia geral aqui, mas eu deixo para discutir isso melhor na aula prática, porque vocês vão fazendo logo tudo de uma vez. Tá? Então, a aula prática de cápsula é uma aula prática que a gente meio que, entre aspas, tá? Perde um pouquinho mais de tempo. A gente passa um pouco mais de tempo fazendo o cálculo, entendendo esse cálculo, para que a gente possa manipular a cápsula propriamente dita. Tá? E aí eu só quero que no dia dessa aula prática vocês levem calculadora, se puderem. Tá? É melhor fazer na calculadora do que ficar mexendo no celular na prática, até mesmo para fazer cálculo. Então, se vocês puderem, né, de luva, é melhor mexer na calculadora do que no telefone, para não sujar o celular e tal. Tá? Que a gente usa essa premissa para fazer a aplicação no material das aulas, né? Lá na hora de fazer realmente o preparo das cápsulas. Então, eu sugiro que vocês levem a calculadora até para facilitar para vocês na hora do cálculo, tá? As aulas práticas ainda vão ser marcadas. Acredito que para as últimas semanas de novembro a gente consiga marcar essas aulas práticas. Mas eu faço do mesmo esquema como eu sempre tenho feito. Eu aviso vocês com antecedência, tá? Que aí
fica mais prático da gente se preparar para essas aulas práticas. Beleza? Aqui no mesmo esquema, a gente divide a turma e tal. Aí eu vou me comunicando com vocês. E aí, no mais, a aula de hoje ficou um pouco mais curta, porque a gente começou ela na última aula. Mas a gente, né, encerra esse conteúdo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar, que aí a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês. Né, a gente tem mais uma aula teórica e depois vão ser as aulas práticas, tá? Só falta o conteúdo de supositórios e óvulos, se eu não estou enganado. E aí depois a gente vai para as nossas aulas práticas, tá bom? A gente encerra nosso conteúdo. Querem acrescentar nada, nem tirar dúvidas? Então eu vou encerrar aqui a gravação da aula. Qualquer coisa eu estou à disposição para a gente conversar aqui.